Ponto facultativo é o assunto de hoje. E por que o ponto facultativo é o assunto de hoje? Terça-feira, todo mundo cansado do carnaval. Por que eu quero falar de ponto facultativo se já passou? Porque o ponto facultativo é muito interessante e muitos servidores me fizeram essa pergunta e eu vim tratar aqui. O que é, quem tem direito, como é que fica quem trabalha em plantões e por que eu escolhi esse tema hoje? Porque hoje é o último dia de carnaval, todo mundo tá cansado, festança, quem festou, festou, quem não festou agora não festa mais para carnaval, não. Hoje vai ter que descansar, porque a semana continua, a partir de amanhã, meio-dia, todo mundo tem que voltar a trabalhar, e foi por isso que eu escolhi esse tema aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Marli, advogada. Mas antes de iniciar o tema em si, nesse clima de último dia de carnaval, eu quero tratar e dispor aqui qual é a diferença do poder discricionário do poder vinculado. Eu quero diferenciar esses dois poderes antes de entrar no tema em si do ponto facultativo. E antes de entrar no tema em si de ponto facultativo, nesse climinha aí de último dia de carnaval, eu vou falar sobre poder vinculado. Você sabe o que é poder vinculado? Poder vinculado é o poder concedido à administração ou a um ente público administrativo para que ele aplique a lei da forma que ela está disposta. Então, supondo, a lei diz que deve-se aplicar multa a quem passar a mais de 40 por hora. A administração pública não vai discutir a questão. Ela vai aplicar a multa e ponto, acabou. Para deixar mais claro o que é poder vinculado, eu vou trazer aqui um exemplo que eu amo. Eu falo sempre desse exemplo porque eu assisti às aulas do professor Matheus e ele usou esse exemplo um dia e eu me apaixonei por esse exemplo. Ele dizia assim, e aí ele contava a multa que foi aplicada. Bem, é o seguinte, um dia a avó dele de 93 anos recebeu uma notificação de multa que foi aplicada nela. Ela, uma senhorinha de 93 anos, foi multada por atravessar uma avenida que aqui em Várzea Grande seria como se fosse o zero. Quem conhece o zero sabe como é que funciona o procedimento lá nesse bairro, nessas ruas do zero. Então, ela passou a 120 por hora, 3 horas da manhã, uma senhorinha de 93 anos foi multada. A administração pública aplicou a multa nela, chegou na casa dela a multa. O que ela fez? Ficou em pânico. Isso é o poder vinculado. Por quê? Porque não discutiu, não teve discussão, não abre brecha. Depois vai abrir, claro, para discutir que não era ela, se era ela, se ela é ela, o que ela estava fazendo lá 3 horas da manhã. Mas de primeiro plano, ela foi multada. E ela foi multada e terá que responder por essa multa. Ela tem duas alternativas. Ela paga a multa, não discute, ou ela discute, fala que não era ela, prova o que aconteceu, que supostamente uma senhora de 93 anos, 3 horas da manhã, a 120 por hora numa rua um pouco suspeita, estava lá. Então, assim, vai discutir, mas de plano a administração, pelo poder vinculado, aplicou a multa a ela. Por quê? Porque não cabe à administração discutir esse caso. Se passar a mais de 40 por hora, será multado, como aconteceu com a avó do professor Matheus Carvalho. O poder vinculado é isso. A lei diz o que a administração pública precisa fazer, ela tem que fazer aquilo do jeito que está descrito na lei, sem discussão. Primeiro ela aplica, depois discute. Então, o poder vinculado é isso. O poder vinculado, como o nome já diz, está vinculado à lei. Não tem como se soltar e fazer de forma subjetiva. Se a lei diz que não pode fazer tal coisa, a administração vai aplicar as sanções para quem fizer aquela coisa que a lei proibiu. Certinho? Então, poder vinculado é isso. Poder vinculado não permite que a administração pública discuta o que está acontecendo, que ela discuta se há ou não condições daquela pessoa estar fazendo ou não aquela coisa. Certinho?
Já o poder discricionário, ele permite que a administração faça algumas coisas, tome algumas decisões, dentro da legalidade, obviamente, dentro da legalidade, mas permite que a administração pública faça alguma coisa em consonância com a conveniência e a necessidade, né? Que ela faça alguma coisa que seja conveniente e necessária e ela use do poder discricionário. Resumindo, o poder discricionário, a administração ela pode pautar-se na conveniência e oportunidade para tomar as suas atitudes, para tomar decisões. Na tomada de decisões, a administração pública tem o poder discricionário de analisar se a questão é conveniente ou se ela é oportuna. Então, existe uma maior flexibilidade aí dentro desse poder. Vamos utilizar aqui mais um exemplo do professor Matheus para ficar claro o que é poder discricionário. Como eu disse, o poder discricionário é a possibilidade que a administração tem de analisar a oportunidade e a conveniência para tomar certas decisões. Um exemplo que o professor Matheus usa e que eu acho muito legal é: a administração pública tem 2 servidores para fazer a mesma situação. 2 servidores, 2 fiscais. A administração determina que esses fiscais vão ao mesmo lugar em períodos diferentes e analise para ver se aquele local está dentro das normas necessárias para continuar aberto ou não. O primeiro, um homem, ele vai até o local, analisa, chega lá, tem uma mulher no polidense muito bonita, muito simpática, música boa, bebida legal, um ambiente teoricamente agradável. O que ele coloca no relatório dele? Que o local pode continuar aberto, porque segue todos os parâmetros da legalidade, segue todos os parâmetros necessários para continuar aberto. Este mesmo local, em um outro momento, é fiscalizado por uma mulher, não muito contente com aquela situação, vê a moça no polidense, vê aquela movimentação, bebida, analisa o local e fala: fecha, está fora dos parâmetros da legalidade. Não tem isso ou não tem aquilo, não pode continuar aberto. O que é isso? Poder discricionário. O servidor pensou: arte pura, um lugar de arte pura. O que a servidora pensou? Esse local não pode continuar aberto porque não segue os parâmetros da legalidade. Mas por quê? Porque o poder discricionário permitia que o relatório de cada um deles analisasse a conveniência e a oportunidade. E quando foi analisado, um concordou que era arte pura e o outro disse que não era tanto assim. Então, o que é isso? Isso é o poder discricionário. Isso é o poder discricionário da administração pública. O servidor pode analisar a oportunidade e a conveniência. E isso acontece nos atos diariamente, tá, gente? Isso é possível de acontecer dentro da administração pública. Então, ela pode analisar alguns atos que não estão descritos na lei, como que tem que agir passo a passo, como é o caso da multa, né, que é o poder vinculado, pode ser analisado de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço público. E aí você deve estar se perguntando: o que tem a ver poder vinculado, poder discricionário, o servidor ir lá na boate e falar que é arte pura e a servidora ir falar que não é arte pura? Qual que é a relação aí com o ponto facultativo? Bem, gente, tudo a ver com ponto facultativo. O nome ponto facultativo para você significa o quê? É a faculdade, é a possibilidade. Então, ponto facultativo significa a possibilidade que a administração tem por meio do poder discricionário de conceder ou não aqueles dias de folga para os servidores públicos. Então, o ponto facultativo, ele é facultado à administração. A administração vai conceder ou não conceder como ponto facultativo. Vai depender da oportunidade e da necessidade, vai depender se ela entender por certo conceder ou não. Ressaltando que
nas atividades essenciais, no serviço público, por exemplo, saúde, segurança, ou naqueles serviços que têm o revezamento, mesmo que haja ponto facultativo, não tem como a administração conceder ao servidor aquele dia de folga. Por exemplo, vamos supor, você é enfermeiro, você é um servidor enfermeiro e cai justamente no dia do ponto facultativo o seu horário de trabalho. O seu plantão já está organizado, já está dentro dos cronogramas da administração, da gestão interna ali do seu setor. Se você faz plantão e o seu serviço ainda além de ser plantão, ainda é o serviço essencial ao público, o que acontece? Vai seguir os mesmos parâmetros. Então, o ponto facultativo, ele vai ser concedido mais para servidores que não são dos serviços essenciais, que não é na forma de plantão, de revezamento. É claro, cada setor público vai gerir isso de uma forma, respeitando a legalidade, mas dentro do poder discricionário, porque a administração tem a possibilidade de escolha. A administração pode escolher fazer daquela forma. Então, assim, é possível a administração dar o ponto facultativo e não abarcar todos os seus servidores. Por quê? Porque tem servidores dos serviços essenciais, tem servidores plantonistas, tem servidores que precisam estar ali e, em muitos casos, esses servidores não podem sair. Não podem, porque a administração exige que eles cumpram a carga horária deles, porque é necessário, um serviço essencial. Então, o ponto facultativo, infelizmente, não vai abarcar a todos, e o ponto facultativo, como o nome diz, é facultado, é possibilitado, é dado à administração para que ela, assim, possa se organizar da melhor forma para manter sempre a primazia do serviço público, porque o serviço público, ele é para a população. Ele é para a população e não para o servidor ou para a administração pública. O que importa para o serviço público são os usuários do serviço público. Porque o serviço público só existe porque existe usuários. Se deixar de ter usuários, não vai existir mais o serviço público. Certinho? Facultativo? Ficou tudo certinho em relação ao ponto facultativo? Ponto facultativo normalmente é aqueles dias dados de folga, entre um feriado ou um final de semana ou entre 2 feriados, concedido pela administração pública a seus servidores para que eles possam usufruir. Ressaltando que aqueles servidores que trabalham na forma de plantão e aqueles servidores que trabalham em serviços essenciais, na maioria das vezes não são abarcados pelo ponto facultativo. Esse ponto facultativo não é concedido, infelizmente, para esses servidores. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma coisa que eu esqueci de falar ou que vocês acham interessante mencionar, também deixa aqui nos comentários. E deixe seu like no vídeo se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E aproveitem esse último dia aqui de feriado de carnaval. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!